Olá a todos, é um grande prazer estar aqui para mais um vídeo desse canal. Nesse vídeo eu gostaria de discorrer sobre esse cenário que está aí, né, se desenhou para a gente aí, né, de Bolsonaro, Lula, Bolsonaro, né? Então eu gostaria de deixar a minha opinião, tá? Eu quero deixar claro o seguinte, que meu vídeo não é para mudar a opinião de ninguém, é para somar alguma coisa para você, se você, né, se sentir, né, interessado em receber o conteúdo, é para somar alguma coisa para você, né? E não é para mudar a opinião de ninguém, até mesmo porque eu acho que, né, uma pessoa que vem votando no mesmo partido desde 1982, ele não vai mudar a opinião dele, ainda que eu tenha muitos argumentos lógicos para poder usar, essa pessoa não vai mudar. Por quê? Porque essa pessoa ela não tem a capacidade intelectual de refletir que é necessário mudança. Ela não tem essa capacidade. Então eu acho que essas pessoas não vão mudar, tá? Então meu vídeo não é para mudar a cabeça de pessoas, né? Eu quero dizer para você o seguinte, que nesse governo do Bolsonaro aí, existem erros, existem sim, né? E que, por exemplo, a família dele lá tem culpa lá naquelas rachadinhas lá, eu acredito que sim, tá? Por que eu falo eu acredito? Eu acredito porque o que o PT faz aqui no Brasil, tá? Eu vou falar para você, o PT ele inverte os planos, né? Ele inverte os planos. Depois de toda a corrupção do PT, de 14 anos de corrupção do PT, né, o PT ele precisou, logo depois disso, ele tomou um choque de sair do poder depois de 16 anos. O que eles precisaram criar? Eles precisaram criar uma nova narrativa, tá, para poder desconstruir aqueles que ocuparam a posição que eles perderam. E o PT sempre fez isso, desde 1982 ele sempre fez isso aqui no Brasil, né? Então, assim, eles precisaram desconstruir isso, né? E o PT é um partido que quem vota no PT não vota por mudança, tá? Porque esse partido aí, as pessoas vêm votando nele desde 82, ou seja, tem 40 anos que essa turma tá aí, e eu costumo chamar esse pessoal com todo respeito à velhice, mas eu acho que tudo precisa ser renovado, e a política também, né? Mas as pessoas vêm votando nesses velhos muxibas aí desde 82, né? O Lula é um velho muxiba que vem recebendo o voto das pessoas desde 82. E o Lula, com 76 anos, ele é um cara que não muda também. Por que ele não muda? Porque ele já percebeu que esse sistema do PT dá certo, né? Dá certo, eles têm voto com isso, né? Então, assim, por que ele vai mudar depois de 76 anos, né? E então, assim, o PT é um partido que está aí desde 1982, né? Tá na hora de colocar novas lideranças, tá na hora de colocar meninos aí de 26 anos, pessoas com 30 anos, entendeu? Não, aí a população brasileira, ela continua colocando os mesmos velhos muxibas e corruptos aí no poder. Eles continuam fazendo isso, né? Então, assim, isso é uma falta de percepção o quê? Intelectual. A pessoa ela não tem a percepção intelectual que é preciso mudar. Isso não passa na percepção, na cabeça da pessoa, tá? Então, assim, e o PT, ele resolveu, nesses 4 anos, querer imputar erros, como se os erros desse governo do Bolsonaro fossem competir com os erros do governo do PT, dos 14 anos do PT. Ora, o PT foi um partido que promoveu o maior escândalo de corrupção do mundo, envolvendo até outros presidentes de outros lugares, né, mandando dinheiro para ditaduras, né, deixou 14 milhões de desempregados, tá? Em 2015 o Lula falou que a população deveria retirar a carne do prato, tá? Então, assim, essa narrativa da picanha, que você vai comer uma picanha e que não sei o que, com a gordurinha, com a cerveja, isso é tudo mentira. Em 2015 o Lula mandou
a população brasileira retirar a carne do prato para poder combater a crise. Tá? Um secretário da Dilma falou, olha, que a população teria que trocar a carne pelo ovo. Mas aí veio o Lula e falou, não, a população tem que realmente retirar a carne do prato. Então esse papo do PT, nessa conversa aí de, né, essa coisa de enganar pessoas analfabetas, porque o Lula é um analfabeto que aprendeu a enganar a gente analfabeta, né? Então assim, o Lula é esse tipo de pessoa, é um analfabeto que aprendeu a enganar o analfabeto também, né? Então assim, essa coisa dele dizer que você vai comer uma carne, uma picanha, por que você não comeu isso no governo dele? Se em 2015, na crise, ele mandou você retirar a carne do prato. Então assim, e por quê, né? E muitas pessoas falam, não, o Brasil tá desse jeito e tal, tá? Mas o PT, ele já tá aí desde 1980. A primeira eleição do PT foi em 82. Ou seja, o PT tá aqui tem 40 anos. E foram 4 mandados de presidente da República, né? E eles não conseguiram mudar nada. Em 4 mandatos eles não conseguiram mudar nada. 16 anos eles não conseguiram mudar nada. Então assim, você acha que hoje eles vão mudar alguma coisa? Que vai ser diferente alguma coisa? Né? Então assim, nada vai ser diferente, porque o PT nunca muda. O PT já tem 40 anos e ele nunca muda em nada. E as pessoas que votam no PT também, elas não mudam, elas não vão mudar. Tá? Então assim, porque falta aquele raciocínio lógico, falar não, nós temos que mudar alguma coisa, né? Então assim, uma outra coisa que o PT promove é a Gestapo da opinião, que sempre eles promoveram isso. O que é a Gestapo da opinião? A Gestapo da opinião é colocar a opinião petista, socialista, como se fosse a melhor, no meio logo artístico. Por quê? Porque os artistas eles têm a capacidade de influenciar pessoas, né? No meio artístico, no meio dos atores, dos cantores, músicos e tal, para essas pessoas poderem influenciar. Mas aqui no Brasil isso foi desaguar na Lei Rouanet. A Lei Rouanet, se você entrar lá na página, lá no site lá do Versalic, entre lá e vai digitando o nome dos artistas, dos cantores que você quer digitar lá. E você vai ver o quanto que essas pessoas levaram na Lei Rouanet, coisa de 1 milhão, 2 milhões, 4 milhões, 3 milhões, 1,5 milhão, 350 mil reais lá, isso era troco. Na Lei Rouanet isso foi troco. Os artistas estavam dando isso de troco. Tá? Então, mas eles carregaram, foi muito dinheiro mesmo, muito dinheiro. Então, por isso que essas pessoas elas vão militar a favor do PT. Por quê? Essas pessoas foram compradas com dinheiro. Né? Essas pessoas foram todas compradas com dinheiro para poder comprar a opinião de pessoas que a pessoa não tem a capacidade para poder pensar, o raciocínio, o intelecto para poder pensar por si próprio. Ele precisa de um artista para poder pensar para ele, né? Uma outra coisa aí é que todo mundo pro PT sempre foi fascista, nazista e coxinha, tá? Então assim, eu não vou nem falar dessa questão do nazismo, porque o PT é um partido que se apropriou dessa palavra com um desrespeito ao povo judeu muito grande, tá? No Shoah, no Holocausto, morreram 6 milhões de judeus, entendeu? Então assim, quando o PT chama o Alckmin de nazista, porque de fascista, né? E nazista e coxinha, porque o Alckmin já foi chamado disso, né? Essas pessoas estão desrespeitando o povo judeu, desrespeitando todo o sofrimento do povo judeu, né? Essas pessoas não sabem. Que o PT também, ele sempre foi um apoiador dos palestinos, né? O Lula mandou 20 milhões até para a faixa de Gaza, foi dinheiro lá para a faixa de Gaza, para a autoridade palestina, na época que era o Hamas, até para lá o Lula mandou dinheiro para jogar míssil na cabeça do povo judeu. Então assim,
a nossa memória, a minha memória, ela não é curta não, ela vem de longa data, porque eu estou com 51 anos, então vem de longa data, né? Então assim, e assim, o PT sempre fez isso, eles chamaram o Alckmin de fascista, coxinha, os tucanos de coxinha, e agora com quem que eles estão unidos? Com os coxinhas e com os fascistas, tá? Então assim, se você vota no Lula por algum motivo, você tem que saber que o Lula é um fascista sim, o Lula é um fascista. Por quê? Porque o Lula se ajunta com fascistas, ele se ajunta com coxinhas, o Lula é um coxinha sim, além dele ser um mortadela, ele é um coxinha, tá? Então você tem que saber disso. Ele se ajunta com republicanos, o partido inimigo do PT. Eles se juntaram com o PMDB do Temer, que é um partido inimigo mortal. Então assim, o Lula é fascista, os petistas são fascistas, são coxinhas, tá? E eles são sim. Por quê? Porque eles criaram essa narrativa, mas eles vão fazer completamente contrário à narrativa que eles criaram. Tá bom? No final eles vão fazer completamente contrário, né? E para fechar, eu sei que esse vídeo não é para mudar a cabeça de ninguém, mas é para dizer por que eu não voto Lula e por que eu não voto no PT, né? O Lula, depois de todos os processos de corrupção, tá? E de ter colocado diversos ministros lá do STF, né? Inclusive o Fachin que você pode fazer uma pesquisa na internet, Fachin comício Dilma, você vai lá ver, você vai entrar num vídeo e você vai ver o Fachin fazendo comício para Dilma, falando que juntou um monte de juristas para poder apoiar a Dilma e apoiar o PT. Esse Fachin foi o mesmo que soltou o Lula, tá? Então assim, o Lula foi condenado por 32 juristas, 32. Tá? E depois eles foram lá e anularam o lugar dizendo que Curitiba não era o lugar natural para ele ser julgado, que ele tinha que ser julgado em Brasília, não sei o que e tal, né? Então eles foram lá e anularam, arrumaram um motivo para poder anular, não para poder descondenar o Lula, porque eles nem descondenaram o Lula, eles anularam por causa de motivos extra-ministério público, ou seja, um motivo lá do Ministério Público, né? Nem é por causa do Lula em si. E o Lula tá aí de novo, depois de ter pegado cadeia, né? Ele tá aí de novo, aí passou 5 anos, ele fez 76 anos, prescreveram alguns dos crimes dele, não podem mais ser julgados, e ele tá aí de novo. Depois do maior escândalo de corrupção do planeta, ele tá aí de novo. É um ex-presidiário, é uma pessoa que não tem remorso, é uma pessoa que não pede desculpa de nada para a nação brasileira. Ele não, em momento nenhum, o Lula pediu desculpa de nada. Em momento nenhum. O Lula teve a hombridade de falar, olha, eu queria simplesmente pedir desculpas pelos transtornos que eu causei. O Lula é uma pessoa arrogante, é um analfabeto arrogante, é um socialista arrogante, né? Então assim, eu não quero mudar a opinião de ninguém, eu só quero dizer para você, porque eu tenho motivos claríssimos para não votar no PT. Eu tenho motivos claríssimos. O primeiro, né? Eu reconheço que eu mudo, reconheço que eu mudo, que eu preciso mudar, e eu posso sim votar em outros candidatos, e os petistas não reconhecem isso, eles estão votando desde 1982, né? Ou seja, são pessoas que não mudam, tá? Não somos nós que não mudamos, são os petistas que não mudam, né? E também eu não voto do PT também, porque o PT ele comete erros gravíssimos e ele tenta imputar todos os erros nos outros governos para poder achincalhar, avacalhar os outros governos e para falar que esses governos erraram, e eles nunca erraram em 40 anos. Eles 40 anos, né, eles só estão fazendo coisa certa, né? E não voto no PT por causa da Gestapo da opinião. A Gestapo da opinião, ela é, né, e que eles proíbem a sua opinião, eles vão desqualificar a sua opinião.
né? Não, você é músico, você é intelectual, aí, é intelectual e não sei o que, e vota no fulano, é intelectual, mas não sei o que e tal. Então eles vão sempre ter a Gestapo da opinião. Né? Eles acham que as outras pessoas não têm o direito de mudar. As outras pessoas, elas têm que prevalecer 40 anos votando no PT. E essa é a temática do PT. É uma temática que não muda, tá? E depois, eu não voto no PT porque segundo o PT, todo mundo é fascista, todo mundo é coxinha, todo mundo é nazista, e o outro lado é fascista, coxinha e nazista, tá? Então, assim, o PT já me agrediu bastante. O PT já agrediu as religiões aqui no Brasil bastante. Eles são agressivos, né? Eles zombam das religiões, zombam do protestantismo, do cristianismo, das religiões evangélicas, zombam de todas elas, tá? Eles não dão direito de opinião para essas pessoas. Eles acham o seguinte, que essas pessoas não devem ocupar cargos no governo, quem deve ocupar é só eles, né? E que não deve haver bancada cristã, bancada evangélica, bancada religiosa e tal, né? E eles ainda se julgam no direito de pegar uma palavra de muito triste para o povo judeu e acusar os próprios candidatos que eles vão se juntar depois de nazistas, né? Como o Alckmin, né? Chamando o Alckmin de nazista, já chamaram. Então, assim, eu não voto no PT por princípio lógico, tá? É por lógica, porque a minha cabeça funciona, Então eu voto, eu estou sempre mudando, né? O meu viés é anarcocapitalista, mas eu estou sempre mudando, eu posso mudar, né? Eu não tenho a cabeça, né? A cabeça de, né? Como se fosse uma pedra, um pedaço de ferro. Minha cabeça não é um pedaço de ferro, tá? Que pode ser manipulada por qualquer pessoa, por ideologias que o PT é uma seita, ele faz uma lavagem cerebral na cabeça da pessoa. Então é isso que eu queria dizer. Eu não voto no PT por esses motivos, tá? E eu acredito que você não vai não vai mudar o seu voto por isso que você que é petista, porque quem é PT até morrer. Os caras são fanáticos, tá? Então, assim, se você é um petista, você é um fanático. Você nunca vai mudar, tá? Mas eu quero dizer para você que eu posso mudar, eu mudo em nome do Brasil, eu mudo em nome da sociedade, do meio que eu vivo, eu posso mudar sim, tá? Então é isso que, né? Isso é justificando meu voto, né? É por isso que eu não voto no PT, tá? Vou votar em outros candidatos, mas não no PT, porque, né, o PT é uma seita e já está há 40 anos aí. E nós precisamos do diferente, tá bom? Nós precisamos de outras coisas, não desses velhos aí, esses velhos muxibas aí, né? Corruptos, muxiba e corruptos aí, dirigindo o país sempre. Se você é jovem, né? Se você é jovem, entenda, tá? O PT não é mudança, tá? O PT é um bando de velhos corruptos, velhos muxibas e corruptos que estão no poder desde 1980, há 40 anos que eles vêm avançando no poder, tá? E você está sendo comprado. Se você é jovem, eu acredito que a minha mensagem ela pode ser que ela mexa mais com a pessoa que é mais nova, porque com os velhos eu não falo mais para velho petista, eu não falo mais para velho petista, né? Mas se você é jovem, tá? Mude alguma coisa, não mude pro candidato que eu votei, nada, não, mude, entendeu? Mude, o PT está aí há 40 anos, faça uma mudança, você tem o poder de transformar o Brasil, tá bom? Um abraço a todos, um beijo no coração de todos, né? Fui.